Beleza? Bom, eu queria falar com vocês em cima de um texto que Deus falou comigo esses dias. João, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Para que ele nascesse cego. Então, que ele era um cego de nascença. Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Interessante. Ele continua: Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Ninguém. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Até o versículo 7. Bom, eu estava lendo esse texto e Deus começou a falar comigo algo muito interessante. Eu comecei a perguntar a Deus por que Jesus teve que cuspir no chão, fazer lama, fazer um lodo ali, fazer um porqueiro, um negócio nojento, e passar no olho daquele cego. Eu comecei a me indagar. E aí foi vindo várias questões na minha mente. Primeiro, se eu sou cego, se os meus olhos estão vendados, qualquer coisa que esteja nos meus olhos não me incomoda. Talvez a sujeira me incomode, mas aquilo não me traz maior limitação. Se aquele homem era cego, uma lama nos seus olhos não lhe aumentaria a limitação. E aí quando Jesus manda aquele homem vá se lavar, ele não precisava ir se lavar. Ele ia se lavar para poder estar puro. E isso era muito importante para um judeu. Mas por uma questão de limitações, aquilo não implicaria nada. Isso acabou aumentando um pouquinho mais o meu questionamento do porquê Jesus havia feito aquilo, né? Outra coisa interessante é que ele diz que aquele homem não havia pecado, nem os seus pais haviam pecado, mas aquilo aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta. Bom, Levítico diz que se um homem cuspir no outro, aquele homem ele está impuro até o entardecer. Se um homem cuspir no outro, aquele outro a quem foi cuspido, ele está impuro até o entardecer. Isso era a regra dos judeus. E é interessante porque aquele homem ele não havia pecado, esse cego não havia pecado, seus pais não haviam pecado, mas Jesus havia cuspido nele. E na cultura judaica ele estava impuro. E por mais que aquela impureza não lhe trouxesse limitação visível, ele não ia enxergar menos por causa daquilo, ele estava impuro. Quando ele cuspiu no chão e fez aquela lama e passou nos olhos do cego, Jesus estava trazendo para o externo aquilo que estava no seu interior. Preste atenção. Ele disse: olha, não foi ele quem pecou, nem os seus pais quem pecaram, mas ele é um impuro. E diz que ele é um cego de nascença. Então Jesus está dizendo que de nascença você não precisa pecar, o seu pai não precisa pecar para que você seja um pecador, mas de nascença nós nascemos com essa impureza, nós temos uma natureza pecaminosa. Mas o mais importante é que por mais que essa natureza pecaminosa não te incomode, não te traga maior limitação, quando alguém te aponte, olha, você é um pecador, isso te torne mais pecador ainda, não, isso não muda. Jesus, ele externaliza o seu pecado, o seu estado, ele diz, olha, você está impuro, agora vá se lavar, existe uma forma de se lavar. Então, por mais horrível que seja essa mensagem de que nós somos impuros, de que por mais que nós tenhamos pecado ou não, nós somos pecadores, Jesus está dizendo, olha, existe uma oportunidade, vá se lavar. E Deus diz para você hoje, vá se lavar, existe uma oportunidade, existe um tanque, existe uma água que pode te limpar de toda impureza. E não adianta você dizer que não é pecador, que não tem pecado, que não tem impureza. Nós somos impuros, mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus.
E é tão interessante porque da mesma forma que aquela sujeira não limitava o cego, e por isso ele não precisava se limpar, porque ele não precisava tirar a lama dos seus olhos para poder enxergar melhor, porque ele já não enxergava. Da mesma forma que ele poderia escolher não se lavar, nós podemos escolher não nos lavar. Nós somos pecadores, nós temos uma natureza impura, e Jesus diz, olha, vá se lavar. Só que essa verdade a nós revelada nós parece não fazer muita diferença. Parece não fazer diferença ali de imediato. Poxa, eu vivi uma vida toda no pecado. Eu vivi uma vida toda na bebedeira. Eu vivi uma vida toda na imoralidade sexual, em pecados sexuais. Eu vivi uma vida toda em maus relacionamentos. Eu vivi o tempo todo numa natureza pecaminosa. E agora isso não faz diferença pra mim se você aponta o pecado ou não pra mim. O mais importante é que Jesus disse, vá se lavar. E aquele homem acreditou naquele homem que ele nem sabia quem era, e era Jesus. Ele acreditou nele, aquele cego acreditou naquele homem, acreditou em Jesus. E ele foi se lavar e um milagre aconteceu. Ele voltou a enxergar. Ele era um cego de nascença. Ele nunca havia visto a luz, ele nunca havia visto a beleza da criação. Nós, como pecadores, nunca contemplamos a beleza do Criador. João capítulo 1 diz que Jesus é a luz, e nós, como pecadores, como cegos de nascença, espiritualmente, nós nunca enxergamos a luz. Mas nós podemos acreditar hoje, você pode acreditar hoje, que se Jesus mandou você se lavar, você vai voltar enxergando a luz do mundo que é Jesus. Diz o texto mesmo, versículo 5: enquanto estou no mundo, enquanto eu, Jesus, estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Ele quer que você veja a luz do mundo, seja salvo e saia da cegueira espiritual para a visão da luz, Isso é muito interessante. Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos redimiu, Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando Ele diz que Ele nos libertou das trevas, a palavra trevas tem um significado direto com a cegueira. Então nós estávamos num reino de trevas, e por mais que isso fosse revelado a nós, isso não faz diferença. Mas Jesus diz, vá se lavar, e eu vou lhes libertar das trevas e lhes transportar para o reino da luz. E aquele homem foi, se lavou e voltou a enxergar. É isso que Jesus quer para você hoje. Nós precisamos crer em Jesus, pelo menos por um momento, e Ele pode te salvar.